Nesse caso do seu avô, que estava preso na baratrosfera há 22 anos, que fatores que contribuíam mais para ele estar nessa situação? Fatores intraconscienciais? Eu raciocino hoje, eu penso que foi o seguinte: o passado dele, antes da vida dele, e o passado dele nessa vida, porque ele foi delegado. Na condição de delegado, quando ele morreu, ele sempre falava que ele tinha 3 balas no corpo. Chumbo, bala, pedaço de bala que eles não tiraram. Realmente ele tinha. Ele tinha dedo assim, ó, que era torto. Eu lembro disso porque eu passava o fim de semana com ele. Ele gostava demais de mim, eu gostava dele. Ele cozinhava, tudo era ele. Agora, era uma pessoa assim, segundo meu pai, daquele povo todo que havia ali, era dos menos inteligentes de todo mundo que havia. Isso era o meu pai que analisava, o velho Felipe, como eu chamava. Mas veja, ele não tinha realmente a inteligência grande, mas ele era muito bom com o processo da natureza, com as coisas básicas, muito bom na arte. Ele tocava qualquer instrumento de corda. Ele fez violino por ele, no tapa. E o violino tinha som bom. Ele mesmo fez o instrumento. Está entendendo como é que é? O homem tinha uma capacidade enorme de realização nas coisas assim, humana, crosta a crosta, terra a terra. Agora, outra coisa, na questão de delegado, aquele negócio todo, eu mesmo ajudei a ele a fazer os contratos de casamento, que era contrato de 5 anos. Então, eu tinha letra boa como menino, então é que fazia os contratos, a tinta, está entendendo? Em folha de papel ao maço. Tinha que fazer a margem, tudo direitinho, etc. Colocar o lugar das testemunhas, tudo direitinho. Eu fiz um monte desse contrato. Até quando ele me falou, ele já tinha feito 82 contratos desses. Então eu lembro bem que no contrato rezava o seguinte, que a pessoa estava ali, que era um matrimônio de 5 anos, com direito à renovação. Em primeiro lugar, sabe? Era muito interessante. Agora, o problema dele todo é o seguinte, ele ali estava bancando o juiz de paz, você está entendendo? E o povo seguia, porque aquilo era muito rigoroso. Agora, ele tinha umas coisas assim estranhas, por exemplo, na porta das coisas lá, que é onde ele trabalhava mais, tinha umas pedras, ele falava que aquilo tudo era pedra do céu, era meteorito. Tem coisa que possivelmente talvez fosse até meteorito mesmo, pelas coisas, sabe? Do jeito que a gente pensa, quer dizer, eles chamavam pedra do céu. Ele tinha um monte de coisa dessa. Outra coisa, ele gostava demais de determinado tipo de planta. Uma delas era a taioba. E ele gostava de comer a taioba. Agora, a taioba tem uma folha enorme, assim que você bebia água com aquilo, igual copo. Você põe na água e bebe. Uma outra coisa, na casa dele tinha um olho d'água. Olho d'água 24 horas, enorme, assim, um negócio desse tamanho, assim, ó, saindo água sem parar o tempo todo, perto do brejo, porque passava um riacho, e tinha o brejo junto. Aquela água era das mais puras que havia, não fazia mal para ninguém, só fazia o bem para todo mundo. E o ano inteiro aquilo, foi ele que tinha descoberto aquilo ali, por isso que ele arranjou o lugar. Então, outra coisa séria, foi ele que ajudou a nossa amiga, que foi uma virgem que morava na fazenda, o cara foi lá e estuprou a moça. E colocou sabuco em todos os orifícios do corpo dela. Sabuco de milho. Aquilo foi porque a dona não dava, tudo indica que foi isso. A Maria Cândida, que era o nome dela, não dava atenção para o homem. A gente da fazenda, tudo doido, aquilo foi acumulando o ódio do cara contra ela. Quando ele conseguiu segurar a moça, matou a moça e colocou. Aquilo foi um escândalo na cidade. E o meu avô ficou muito, ele delegado, se sentiu condoído, contrafeito, a situação era precária com a Maria Cândida. E outra coisa, o cara, ao que tudo indica, porque teve gente da fazenda que viu, que ele chegou e segurou e pegou a Maria Cândida na base do chicote e do laço, em cima de um cavalo.
igual bicho, igual uma égua, mesma coisa. Agora, a moça era linda, jovem, cheia de vida, aquilo, então foi um drama, sabe? A hora que viram a mulher do jeito que estava, aí o que fez? Trataram a mulher, tudo aquilo lá, não havia ninguém para estar fazendo maquiagem, essa coisa toda, mas melhoraram tudo que pôde e colocou a Maria Cândida como se fosse uma rainha, e houve o enterro da cidade inteira. O meu avô fez questão de levar a moça para o cemitério, a cidade inteira. A partir daquele dia, a Maria Cândida não deixou mais o meu avô. Então, faltava uma coisa, eu falei assim, Maria Cândida, me dá isso. Daí a pouco o negócio aparecia, porque tinha efeito físico. Agora, tudo indica que ele era ectoplasta, que é coisa da família mesmo, que lá tinha mais gente assim na área nossa. E outra coisa, que a Maria Cândida era muito poderosa, muito forte. Eu, mais tarde, recebi mensagem psicografada da Maria Cândida. A Opala, minha tia, também recebeu mensagem dela. Agora, a coisa mais impressionante do meu avô, para mim, foi quando eu estava no fim de semana lá, porque a minha mãe deixava eu ir no fim de semana para ficar com ele, porque ele morava sozinho. E era do outro lado da cidade. Então, eu ia para lá e ficava com ele, assim, sábado para domingo, aquele negócio todo. Cuidava das coisas dele, ajudava naquilo que ele queria, carregava as coisas, entende? Tinha um lugar, por exemplo, tinha um bambuzal enorme, bambual grande, e muita plantação de tudo quanto é jeito que ele fazia perto do rio. A terra lá era muito boa. Então, numa daquelas noites, na hora que eu vou dormir, eu chego lá e falo assim, ô vovô, boa noite, que eu já vou dormir. Você, boa noite. Agora, eu esqueci, preciso trazer meu copo d'água. Maria Cândida, a minha água. Eu, então, meio já aquela coisa, de vez em quando eu tinha uns troços daquele, o povo achava até que ele era doido. Agora, o que eu fiz? Fui saindo do quarto dele para ir para o meu quarto, que estava junto ali, do outro lado. Na hora que eu saio, no corredor que vinha da cozinha para cá, tinha um copo desses de latão que o tio Vital fazia, está entendendo? Aquilo veio batendo no chão assim, taf, 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 taf. Subiu, eu fui acompanhando o negócio, subiu e ficou no criado mudo dele. E estava cheio ainda de água. Aquele negócio tinha uma boca desse tamanho, um tanto da água caiu no lugar que ficou o sinal da água. Agora veja. A criada muda, botou no criado mudo. Eu nunca vi fenômeno desse. Que efeito físico que esse cara não tinha junto com as coisas todas. Agora, eu penso que ali eu mesmo dei energia, porque eu sentia o envolvimento da coisa. E junto com ele, ele gostava demais que eu ficasse com ele aí em fim de semana, entende? Outra coisa, fazia questão de me perguntar, o que você quer comer, que eu vou fazer a comida vendo você, que você quer. Então ele cuidava do neto de uma maneira absurda. Agora, ele achava que eu era muito bom na catira, entendeu? Catira era o processo de você trocar as coisas. Então você tinha que começar com agulha e acabar com um cavalo. Você vai trocando a coisa. A agulha por um par de sapato, o sapato por um par de vestido, o vestido não sei o que é. Daí a pouco você arranja um cavalo inteiro. Você está entendendo como é que é? Associação de ideias. Hoje tem vários nomes para isso, que é o problema da troca, da permuta. Agora, esse era o meu avô. Você está entendendo? Agora, a gente lá tinha gente que às vezes perguntava para ele, ô, seu Felipe, o senhor já matou muita gente? Ele nunca falava nada disso. A gente nunca ficou sabendo se você matou gente. Devido ao processo de delegado, porque lá naquela área era serra pelada, tinha lugar de mineração, o negócio não era fácil. Ser delegado ali, você já pensou. Teve uma época que ele fez um hotel, entende? Recebia todo mundo no hotel, tudo isso. Ele viveu, para você ter uma ideia, 94 anos. Os últimos 10, 15 anos, ele estava com Alzheimer. Ele não lembrava nada. Ele estava com Alzheimer? Ele estava com Alzheimer, morreu com Alzheimer. E você acha que isso teve influência depois nesse período grande que ele ficou? Não, porque ele não tinha muito estudo, né? Tudo era espontâneo. Sim. Não, mas digo assim, ele era do instinto. Tudo era a força da natureza com ele. Sim. Uma outra coisa que é bom te falar, já que você está querendo saber,
tinha o negócio do cara que foi explicar para ele como é que ele se defendia do atacante, a hora que tem um assalto. Então, o que é que o cara era especializado. O cara deu para ele um sabuco de milho. Você sabe o que é sabuco de milho? Deu um sabuco de milho para ele na mão, entende? E mostrou para ele. E deu para ele, o meu avô, um punhal. E falou com ele: me ataca, me apunhala. Agora, toda vez que o cara ia atacar, tinha o sabuco na ponta. O meu avô jamais conseguiu furar o cara em qualquer lugar. Então, aquilo foi a maior lição que ele teve na vida dele. Agora, ele tinha umas coisas esquisitas. Por exemplo, um dos negócios que a gente lembra, que até a gente ria dele, é o seguinte: a minha tia, que era irmã da minha mãe, morava no Rio. Então, uma hora chegou e falou assim: ô papai, o senhor precisa de ir ao Rio para conhecer a nossa capital, uma cidade grande, para sair disso. O senhor está sempre aqui no buraco, tem que dar um jeito. Então, ele topou e foi numa viagem. Agora, quando ele chegou, todo mundo queria saber, né? O que é que o velho Felipe viu no Rio de Janeiro? Aí, a maior coisa dele é o seguinte: não, lá é muito esquisito. Você está na rua, daqui a pouco vem aqueles carro de tudo quanto é jeito. Daqui a pouco faz assim, bum! 3, 4 carros bate. Eu não sei para que é aquilo. Quer dizer, isso para ele era incrível o processo ele chamava que era as trombadas, né? Lá em Minas Gerais chamava a batida de trombada. Então, ele não sabia por quê, que daí a pouco, no lugar da 3, 4 carros, bum! Para quê? Eu não entendia isso de jeito nenhum. Eu entendi. Você deu um cenário assim do temperamento dele, até as condições Agora, que ele faleceu. Hoje ele né? está muito bem. Depois de muitos anos, eu sei que ele está bem. Eles me mostraram os negócios. Agora, para mim, ele está se preparando para ressomar. Mas essa situação pós-dessomática dele, de ficar esse tempo todo na barata... Para mim, foi problema antigo, sabe, na Europa dele. Tem coisa antiga, antes da delegacia. Por isso que ele tinha esses problemas. Mas numa situação dessa, assim, são fatores mais intraconscienciais que mantêm a pessoa esse tempo todo... Pelo seguinte, no meio dessa turma lá dele, por exemplo, a minha mãe era filha dele, minha mãe era superdotada. Por que o meu avô era daquele jeito? Agora veja, ele tinha uma filosofia popular, natural, respeitável. Não é qualquer pessoa que tinha e fez aquilo que a vida dele conseguiu fazer. Todo mundo respeitava ele. Em que condições vocês encontraram ele Como é que é? Em que condições vocês encontraram no resgate? Isso aí foi o meu maior abalo. Foi por isso que eu demorei tantos anos para ver. Ele dessomou com 94 anos. 22 anos depois é que eles permitiram que eu fosse ver. A hora que eu encontrei com ele estava do mesmo jeito. Tipo estava como se fosse com Alzheimer, do mesmo jeito. Foi um custo até ele ver quem eu era. Eu mesmo me remocei todo para ficar do jeito que ele era, 22 anos antes, para ele saber quem eu era, um menino lá, que ele conheceu. Vovô, sou eu, seu neto. Entende? Mostrando. Agora, o melhor da história. Quando ele morreu, ele era vaidoso, ele se cortava todo, arrumava tudo, sabe? Acertava tudo assim. Eu fui olhar, o bigode dele estava tudo do mesmo jeito. Do jeito que ele morreu. O jeito dele. Ele tinha o bigode tudo espetado, mais do que o meu, assim, ó, tudo branquinho. Ele tinha do mesmo jeito. Entende? Foi do jeito que ele estava. A última vez que eu vi na terra, eu vi a hora que eu recolhia lá dentro. Agora, a hora que ele começou a cair em si, já começou a modificar. E depois ele rejuvenesceu. O tal mal depois encaminhou a ele na ocasião. Nós tiramos ele de lá. Agora, ele estava mesmo tipo baratrosfera, num lugar ruim. A própria situação dele, que ele ficou, que ele faleceu... Agora, você vê, a Maria Cândida fez uma opção de coisa, mas ela não conseguiu tirá-lo do processo da baratrosfera. Nem sempre você ganha todas. E você sabe por que só deixaram você interferir depois de 22 anos? Ele gostava de mim e eu sei desse povo todo, é o que eu estava acostumado a fazer, essas coisas. Esse tipo de assistência.
Pois é, mas qual foi o fator que foi determinante para o senhor ir lá 22 anos depois? Foi o estado dele? Porque ele estava a mesma coisa. Foi o processo de passado e a minha, vamos dizer, a minha tendência de fazer assistência, né? Sim, mas por que só 22 anos depois, assim? Porque na hora que eles acharam que estava no ponto, que antes se mexesse não ia adiantar nada. Outra coisa, eu vi os dois caras que estavam cuidando deles. Exu não é nada. Então tinha que esperar o pessoal que estava junto com ele. Alguma coisa, que tudo é o passado, né? Ele estava totalmente refém daquela condição. Não é fácil.